Boa noite, pessoal do primeiro e segundo termo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, pessoal, tá? Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Em que nós vamos abordar, então, um assunto novo, tá? E esse assunto ele vai estar relacionado, então, com as grandes paisagens brasileiras, biomas brasileiros, tá? Então, aqui, gente, antes de nós entrarmos no conteúdo, tá? Então, por que primeiramente nós colocamos aí como as grandes paisagens brasileiras, tá? Porque a relação de paisagem, então, com a questão do nosso entendimento em geografia, ela vai estar associada a tudo que nós vemos, tá? E, obviamente, como é tudo que nós vemos, nós vamos estar relacionando, então, a questão natural, tá? E aí, gente, dentro desse contexto, nós vamos abordar um pouquinho, então, sobre a questão dos biomas brasileiros, tá? Então, o nosso objeto de estudo em si, então, será, né, ou serão os biomas, correto? Então, pessoal, para nós iniciarmos, né, nós temos que ter a definição, então, desse conceito relacionado de biomas, ok? Então, gente, se for para a gente pensar assim ao pé da letra da palavra, né, para a gente compreender esse contexto em termos da palavra propriamente dita, tá? A gente percebe então que a palavrinha inicia-se por bio, tá? E esse contexto aí, pessoal, o bio está relacionado à vida, tá? Então, gente, a primeira parte da palavrinha bioma, então, quer dizer vida, correto? O finalzinho aí, gente, nós vamos ter aí, pegando uma caroninha aí com o O, tá? Oma, certo? Ele vai estar associado, então, a um grupo, certo? Então, dentro de um contexto bem simples, pessoal, a palavrinha bioma em si, ela quer dizer, então, vidas em grupo, né? Em outras palavras, então, a gente vai estudar dentro dos biomas as maneiras, né? As várias formas de organização das vidas, né? E dentro desse contexto de organização de vidas aí, a gente vai ver então os grupos que compõem as vidas dentro dos biomas, tá? Então, o bioma propriamente dito, ele vai ser caracterizado então pela união das formas de vida presentes em uma determinada região, tá? Então, todas as formas de vida, todos os contextos relacionados a maneiras de viver em um determinado ambiente vão estar associados com os biomas, tá? E daí eu coloquei para vocês aí, ó, o que são biomas, tá? Um bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas contínuas, em escala regional, com flora e fauna similares, definida pelas condições físicas predominantes nas regiões. Esses aspectos climáticos, geográficos e litológicos das rochas, por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de uma diversidade biológica singular própria, né? Em outras palavras, pessoal, então, o bioma em si, cada bioma, né, em si, ele terá uma característica própria, tá? E essa característica própria vai ser então o nosso objeto de estudo. Por que eu estou falando isso? Porque em termos de biomas, né, nós temos que saber as características dos biomas, tá? E saber o lugar, né, a área de abrangência que esse bioma ocupa, tá? Então só recapitulando, bioma então vai ser as características de formas de vida que existem em um determinado lugar, correto? E aí, gente, para nós continuarmos, tá? Coloquei para vocês então aqui uma imagem que ela vai retratar um pouco, né, só para a gente ter esse primeiro contato com os biomas existentes no território brasileiro, tá? Então, obviamente, aí dá para a gente perceber e notar então que nós temos 6 biomas em solo brasileiro, correto? Podem observar para vocês verem aí que essas imagens, então, a gente já consegue ter uma noção da quantidade, né, de forma de vida presente dentro de um bioma, tá? Então, pessoal, coloquei para vocês aqui, ó, um mapa, tá? Em que ele vai destacar para vocês as regiões, né, ou os locais em que nós temos a presença então dos biomas, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, pessoal, nós vamos ter então a Amazônia, né, sendo então o nosso primeiro bioma, né?
Dentro desse contexto, nós podemos perceber então que ele ocupa uma grande área do território brasileiro, tá? Depois, pessoal, nós teremos então, conforme o mapinha de vocês aí, a Caatinga, né? Olhando, observando a legendinha aí, a Caatinga que vai ocupar, né, uma área de aproximadamente 10% do território brasileiro, que fica aí na região nordeste do Brasil e estado de Minas Gerais, tá? Depois, pessoal, nós teremos o Cerrado, né? O Cerrado, que como a gente pode perceber, é esse verdinho aqui, ó, tá? Mais clarinho. Ele vai estar então na faixa central do Brasil, né? A sua maior concentração, tá? Depois, pessoal, nós teremos a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica vai pegar aí o litoral brasileiro, né? A região sudeste, tá? E um pedaço da região sul do Brasil, tá? Conforme a gente consegue observar no mapinha aí, certo? E depois, pessoal, nós teremos também o Pampa, tá? O Pampa, como vocês podem observar aí, pessoal, ele vai abordar, então vai ficar restrito apenas, né, no solo brasileiro, no estado do Rio Grande do Sul, tá? E por fim, pessoal, como o mapa mostra pra gente aí, nós teremos o Pantanal aqui, ó, em vermelhinho, né? Em que nós vamos ter como característica do Pantanal aí uma área muito alagada que nós iremos descrever daqui a pouquinho, correto? Então, gente, esse é o mapa, né, conceitual dos biomas brasileiros, tá? E a sua distribuição em todo o nosso território, correto? Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, é além de saber, né, as áreas em que os biomas brasileiros acontecem, nós temos também que saber as principais características desses biomas, tá? E para nós iniciarmos o estudo das características dos biomas, nós iremos então abordá-los de maneira separada, correto? Então, pessoal, o primeiro que nós vamos ter aqui será a Amazônia, tá? Então, como nós observamos no mapa anterior, a Amazônia ela é o maior bioma brasileiro, correto? Então, como características marcantes do bioma brasileiro, chamado de Amazônia, nós temos a presença de árvores muito altas, ou seja, uma vegetação muito densa, uma mata muito grande, tá? E a grande presença de água, né? Ou seja, muitos rios no bioma que compõe a Amazônia. Não à toa que o rio, né, o maior rio do mundo, aí, o rio Amazonas, está presente dentro desse bioma, tá? Logicamente que a Amazônia em si ela dispensa comentários porque, né, é muito conhecida em termos de mundo devido à sua grande quantidade de vida, né? Sejam elas em formas de fauna ou flora, né? Animais ou vegetação, tá? Então a Amazônia dentro desse contexto aí, ela é um bioma brasileiro riquíssimo, né, em vegetação e grande quantidade de água, tá? E como características marcantes aí nós teremos muita presença de árvore e água, correto? Tá? E aí, gente, a Amazônia, ela está presente então, né, em quase que metade do território brasileiro, tá? Envolvendo aí a região norte e centro-oeste do Brasil, correto? Aí, pessoal, o segundo bioma que nós vamos abordar agora será o Cerrado, tá? Gente, o Cerrado, tá? Ele incide, né? Ele acontece em vários estados do Brasil, correto? E como vocês podem perceber, gente, uma característica marcante do Cerrado e constantemente é cobrada dos alunos é a questão da forma dos galhos, tá? Ou seja, nós conseguimos observar então que alguns galhos da vegetação do Cerrado eles possuem tortuosos que nós chamamos, né? Ou seja, eles são bem tortos, tá? Eles são contorcidos. E essa questão aqui do torcer, né, dos galhos serem contorcidos, é bastante explorada para a gente poder visualizar como que é a característica do cerrado, correto? O cerrado, pessoal, ele acontece então nos estados, né, nas regiões centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil, tá? Como vocês podem perceber aí, correto? Então nós temos algumas vegetações de média altura, tá? Em que as árvores mais altas, né, elas possuem os galhos que nós chamamos de galhos tortuosos, conforme a imagem mostra para vocês aí do cerrado, correto? Então, pessoal, nós iremos agora para uma outra vegetação, né, que se nós estivéssemos na aula agora em si, né, alguns iriam dar risada, tá? Devido ao seu nome, tá? A caatinga, né? Então, o que vai acontecer? Conforme a gente pode observar aí, pessoal, a caatinga que ocorre, né, ela incide na região nordeste do Brasil, tá?
ela é uma vegetação, né, devido ao fato de ser em uma região muito seca, né, o clima semiárido, tá? Ela é uma vegetação que possui poucas folhas, né, ou quase nada, tá? E boa parte da vegetação que ocorre na caatinga, né, das formas de vida que ocorrem na caatinga, elas se dão então através de plantas espinhosas, né? Como vocês podem perceber aí, tá? Então é uma vegetação muito seca, tá? Com poucas presenças de folhas e galhos secos ao longo do ano devido à falta de chuva, né? A falta de água na região, né, do semiárido do Nordeste brasileiro, correto? Então observem aí que vocês conseguem identificar então a caatinga facilmente, né? O solo bem arenoso, tá? E uma vegetação assim que a gente pode destacar que não tem muito a presença do verde, correto? Pois pessoal, nós iremos para Mata Atlântica, tá? Local então ao qual o nosso município está inserido, né? Bioma ao qual o nosso município está inserido, tá? A Mata Atlântica, pessoal, ela tem uma característica muito peculiar, que ela é a questão que ela é no início, né, da colonização do Brasil, ela envolvia todo o litoral brasileiro, ou seja, qualquer lugar que tínhamos então a presença de mar, nós tínhamos a presença da Mata Atlântica, né? E por esse motivo ela também foi muito devastada, né? Porque quando os portugueses aqui chegaram, eles foram colonizando e povoando as regiões próximas do mar, para facilitar a retirada de recursos naturais para levar então para Portugal, correto? Então, como vocês podem perceber, pessoal, como características da Mata Atlântica, então nós temos uma vegetação muito densa, né? Muita presença de árvores, tá? E geralmente, pessoal, devido à questão geológica da região, a Mata Atlântica ela possui muitas corredeiras de água, né? Que a gente chama de cachoeiras, muitas presenças de pedras, né? Águas com presenças de pedras, tá? E a Mata Atlântica em si, pessoal, por ela ficar então na região próxima do oceano, próxima do mar, né? Ela possui muitas serras, tá? Então ela é uma vegetação muito fechada, muito densa, né? E como vocês podem perceber aí, a presença do verde, né? A cor, a tonalidade do verde aí na Mata Atlântica, ela é muito bonita, tá? Então ela é a vegetação, né? Vamos dizer assim, o bioma que contempla a região aqui que fica o nosso município de Capão Bonito, beleza? Então, pessoal, continuando aí, nós iremos agora dar uma observada no Pantanal, tá? Uma das características marcantes do Pantanal, pessoal, é que ela é a maior planície inundável, né, ou alagável do mundo, tá? O que seria isso? No período da chuva, né, no período em que começa a ter muita chuva, os rios começam a subir. E como a planície ela é um lugar bem retinho, como vocês podem observar aí, a imagem ela é bem plana, né, bem reta. Conforme vai tendo o período das chuvas, a água vai aumentando e subindo o seu nível. E boa parte do Pantanal fica totalmente alagada, tá? Então ela é tida como a maior planície alagável do mundo, tá? E como vocês podem perceber, formando esse mosaico nessas várias paisagens aí, paisagens por sinal conhecidas mundialmente, tá? O Pantanal em si, pessoal, ele é restrito, tá, a dois estados brasileiros, ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Então ela é uma vegetação muito bonita, tá? É conhecida mundialmente, tá? Então observe para vocês verem a grande presença de água, tá? E devido a ter essa grande presença de água, a gente costuma dizer que por mais que ela seja degradada, né, destruída, assim como as demais, ela ainda conserva, né, boa parte da sua quantidade de vegetação devido a esse alagamento, né, o que impossibilita algumas práticas dos seres humanos, principalmente na questão de desmatar. Correto? E aí, gente, por fim nós iremos ver aí o Pampa Gaúcho, tá? Uma característica muito importante do Pampa, pessoal, que constantemente pergunto para vocês, tá? É que ele é exclusivo no Brasil, tá? No estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, como vocês podem observar aí, pessoal, ela é composta então por uma vegetação de gramíneas que a gente chama, né? Certo? Então, olhem para vocês verem aí que é ideal para a criação de gado, tá? Criação de gado esta aí que acontece muito no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Pampa Gaúcho, pessoal, é como se fosse um campo, tá? Em que nesse campo aí é praticado muito a criação, então, de gado. Então, ele é um bioma restrito, né? Ele incide no estado do Rio Grande do Sul, correto? Então, pessoal, esses são os biomas brasileiros, tá?
biomas esses, como eu falei lá no início da aula, então, que são característicos, né? Que são as formas de vida, a organização, a estrutura de vida em um determinado ambiente de uma determinada região, tá? Então, a partir de agora, nós iremos destacar essas características desses biomas, tá? E estudá-los aí de maneira separada, ok? Então, pessoal, espero que todos se cuidem, tá? Fiquem com Deus, certo? Que logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau.